sonho. Em 2017, então, passei a estudar novamente para o Enem, que é a principal prova, né, que a gente faz, acaba que os outros vestibulares são bem parecidos. E com isso eu comecei a usar uma plataforma da internet mesmo, que para seguir um cronograma, assim, uma metodologia de aula. E essa plataforma para o Enem. E foi, assim, maravilhoso, essencial para mim. E junto nesse ano, né, que eu segui o cronograma da plataforma do ProEnem, e eu puxei menos matéria no curso de biomedicina e eu tentava conciliar os dois. E aí eu estudava pelas aulas que eles ofereciam, fazia os exercícios e fazia as redações. Foi essencial, assim, também. Os professores deles são maravilhosos. Para mim, eu acho que cada pessoa tem uma forma de absorver o conteúdo e também uma forma de entender, né, de cada um. Para mim, eles me faziam entender, assim, muita clareza tudo. Então, no ano de 2017 foi assim, foi muito crescimento, muito conhecimento, aprendizado, falhas, recomeços. E também foi um ano muito triste, porque minha sobrinha ela faleceu. A gente teve uma tragédia aí na minha família, que culminou na morte dela. Ela tinha 2 anos e meio. E assim, na verdade, até hoje a gente não entende muito bem direito o que aconteceu, né? Ela estava com o padrasto no dia, aí foi constatado que ele chacoalhou ela muito forte e causou um trauma cerebral, que depois evoluiu para morte cerebral. Na época ele não queria, ele não deu muitos detalhes. Depois, quando ele foi preso, também não deu muitos detalhes. Então, acabou que a gente até hoje não entende as motivações dele, mas mantemos distância, né, da família dele também. Mas é isso, assim, o que sobrou foi a saudade, né? A saudade, a dor e a tristeza, mas não tem como negar, né? Não tem como negar que um incidente desse abala muito todo mundo, né? E me abalou bastante, eu fiquei um mês sem estudar nessa época. Eu fiquei um tempo em Marília para dar apoio para minha família e depois eu voltei para Uberaba para ficar com o Lucas. E foi assim, fui retomando aos poucos os estudos. Nisso já era em setembro e não, assim, mesmo com essa tristeza, né, com esse abalo, eu continuei estudando e prestei a prova em 2017. E nesse ano minha nota evoluiu também, fui para 679 e a redação de 860, né, para mim foi um orgulho muito grande, que minha primeira redação eu tinha ficado com uns 400 e pouco. E porém, mesmo evoluindo assim tanto, né, eu não, foi um ano que eu não consegui, né, mesmo com uma nota que às vezes você conseguiria outros cursos, eu sabia que não ia conseguir para medicina, que medicina tem que ser acima de 700 para mais. Mas assim, eu estava vendo que não estava sendo em vão. Todo aquele estudo, aquele esforço. Então eu comecei a ver que não estava sendo em vão, que eu estava evoluindo, que eu devia persistir, porque eu ia conseguir. Que uma hora eu ia conseguir. Em 2018, como eu estava ainda muito abalada com tudo que tinha acontecido, eu comecei a conversar com o Lucas, com a possibilidade da gente ir embora para Marília, porque eu não aguentava mais ficar longe da minha família depois do que aconteceu. Eu queria estar perto deles, eu sentia um medo, sabe, de perder, acontecer alguma coisa e eu não ter aproveitado o tempo com eles. Então, eu passei a conversar com o Lucas e, assim, foi difícil para ele, porque ele é de Minas Gerais, né, a família dele é de lá, mas lá na cidade mesmo, os irmãos dele já tinham ido embora para Uberlândia. Os pais dele moravam numa fazenda. Então ele acabou que no final ele concordou, né? A gente ia se planejar, né, para vir embora. Ele estava estudando ainda, estava fazendo engenharia, mas ele também não estava gostando muito do curso, ele queria trocar. Ele passou até a fazer um estágio para poder juntar dinheiro. E aí a gente começou, ele estudou um pouco no vestibular, que ele ia tentar uma bolsa também, aqui em Marília. E eu passei a estudar novamente, mais um ano estudando para vestibular. Então, daí, nesse ano, 2018, lá fui eu de novo estudar. Comecei de novo pro Enem, porque eu via muito resultado com eles. E, e aí eu sempre ia tentando mudar minha metodologia. Tipo, o primeiro ano eu acabei vendo mais aulas. Daí, nesse ano, a partir de agora, eu comecei a fazer mais exercícios. É, e aí, fazer mais simulados também, mais redações. Passei também, a partir do meio do ano, a utilizar a plataforma do Ferreto para matemática, porque eu tinha muita dificuldade.
entendia que matemática era muito importante, porque ela aumentava muito a nossa nota. Aí eu estudei, comecei a fazer mais exercícios, mais simulados. E com isso, esse ano, eu me dediquei muito. Eu tinha uma rotina absurda. Teve uma época também que eu até estudava todo dia, todo dia, todo dia. E foi também um pouco de falta de equilíbrio. Porque eu não acho que você tem que ter uma rotina absurda. Eu acho que hoje, eu olhando pra minha vida, né, eu acho que a gente tem que ter equilíbrio. Porque senão um lado não dá conta, né? E às vezes atrapalha tudo, assim. A gente quer ter uma vida louca, quer ter dar conta de tudo, e às vezes isso mais prejudica do que ajuda. Mas esse ano eu vi bastante evolução, assim, por mais que foi muito sofrido, eu acho que eu queria tanto, porque eu queria tanto que tirar uma alta para poder passar longo e poder passar lá perto de Marília, ou em Marília. E então, assim, foi um ano que me dediquei muito. Se fosse o último ano que eu tentaria. Aí tive uma boa evolução, eu fiquei com nota 726,78. Lembro que eu tirei 980 na redação. E, nossa, eu jamais imaginaria que eu conseguiria essa nota, porque redação eu não gostava, eu odiava. Pra mim era horrível fazer redação. Eu fazia assim porque tinha que fazer, mas eu não gostava de jeito nenhum. Porque tem gente que gosta, né? Eu não gostava. Eu realmente fazia, treinava, porque tinha que treinar. Mas mesmo assim, com uma nota melhor, né? Nossa, eu olhava assim, falei, 700, nossa, mais de 700. Eu nunca pensei que eu ia tirar mais de 700, que nunca chegava. Mas, assim, eu pensava que eu iria conseguir esse ano. Mas quando a gente começa a ver a nota de corte, né? Porque, assim, às vezes uma nota alta não quer dizer que você vai passar. Porque tem as notas de corte. E cada ano é de um jeito. Tem ano que é mais difícil, tem ano que é mais fácil. E nesse ano tinha sido mais fácil, né? Então, muitas pessoas tinham tirado uma nota maior. Então, a nota de corte aumentou. Eu lembro que a menor nota que eu tinha visto, assim, do que eu tava tentando era o ProUni, né, na Unimar. Então, tava 760, tão absurdo, assim, então não tinha muita chance. É, acabou que eu não consegui passar em nada, né? Foi um ano muito difícil de aprovação, assim, porque as notas foram absurdas de alta. Mas como eu estava muito angustiada nessa época, a gente acabou, eu e o Lucas, ele conseguiu uma bolsa aqui na Unimar e a gente acabou vindo então pra cá, né? Para estar mais perto da minha família e ele continua estudando, mas ele mudou para o curso de contábeis porque ele não gostava, não estava se adaptando à engenharia. E assim, eu estaria mais perto da minha família, teria mais motivação e continuaria estudando, lógico. Mas a gente já tinha a intenção de ficar aqui em Marília mesmo, então eu ia estudar para prestar os vestibulares de Marília. Então, no ano de 2019, eu fui estudar novamente para os vestibulares. E eu lembro que todo começo do ano era muito difícil. Muito difícil você ter que lidar com a reprovação, lidar com a nota, aquele ano inteiro dedicado para aquela nota. E, e aí tinha que se organizar. Mas tá bom. Aí lá fui eu, me montei, me organizei, se a levar assim, muito, muito a sério. E tentei ver, sabe, aonde que eu estava errando. Eu percebi que o que eu precisava agora era me dedicar com a prova, eu precisava entender a prova, eu precisava entender o jeito da prova. Então eu peguei, eu baixei todas as provas, desde o ano de 2010 até 2018, né? Tanto a prova tradicional, tanto a prova para PPL, né, que é para pessoas privadas de liberdade, baixei tudo. E fazia toda semana, 2 simulados. Quando eu acabei de fazer todas as provas, eu pegava os simulados na internet, desses cursinhos grandes, né, da AMB, Polieb, e fazia questão. 2 vezes por semana eu fazia simulado. E eu entendi também que uma coisa que eu não fazia era corrigir as questões. Eu não corrigia, não via a resolução, não via o que eu estava errando, aonde eu estava errando. Então eu passei a fazer isso. E assim, isso me ajudou muito, muito, muito mesmo. Assim, às vezes eu fico perguntando por que eu não fiz isso antes, né? Porque às vezes a gente fica tão focado em aprender tudo, em aprender a matéria, conteúdo, e às vezes o mais importante que é a questão, que às vezes é cheio de pegadinha, a gente não pega a manha dela. E aí, isso sim me ajudou bastante, me ajudou a crescer em números de acertos, me ajudou a crescer em conhecimento, porque eu já tinha conhecimento, eu só precisava saber